Hoje, no Tarek Notícias, promotores de Taiwan culpam chefe de obras por acidente de trem que deixou 51 mortos. Prefeitura analisa imagens que mostram festa em Beach Club de Florianópolis com aglomeração. No Reino Unido, o número de mortos por Covid-19 baixa para 10. Trânsito cai 76% na cidade de São Paulo, mas ainda é 4 vezes maior que no início da quarentena. John Kerry diz que Estados Unidos estão esperançosos de que podem trabalhar com a China em combate à emergência climática. Recuperado da Covid-19, Branco recebe alta e passará Páscoa e aniversário em casa. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. O chefe de obras de um edifício em construção que havia sido preso em Taiwan por causa do acidente de trem com 51 pessoas mortas deixou hoje a prisão depois de pagar fiança. O trem que descarrilhou teria batido em um caminhão que prestava serviços para o prédio em construção. Para os investigadores, o caminhão não foi estacionado de uma maneira apropriada em uma ladeira e acabou indo para o trilho. Esse foi o acidente de trem mais grave em 7 décadas em Taiwan. O trem tinha cerca de 500 passageiros. Ele ia de Taipei, a capital do país, a Taitung, na costa leste da ilha, quando descarrilhou dentro de um túnel perto da cidade de Hualien. Além dos mortos, houve 188 feridos, sendo que 41 deles continuam hospitalizados. Os promotores haviam pedido para deter o chefe de obras por ter sido negligente, segundo um representante da justiça. O chefe de obras, Lei Hichang, passou por uma fiança de 17 mil dólares, o equivalente a 100 mil reais, e não pode deixar a cidade de Hualien. A justiça afirmou que é um caso que vai avaliar negligência e não há possibilidade de uma acusação de conspiração. O chefe da promotoria da cidade de Hualien, Yi Sudan, afirmou que a decisão contraria o Ministério Público taiwanês. Familiares das vítimas foram ao local do acidente hoje. A vítima mais jovem tinha 6 anos e a vítima mais velha tinha 79 anos. Uma parte do trem começou a ser retirada, mas ainda há vagões dentro do túnel, de acordo com os bombeiros. Provavelmente há mais corpos nesse túnel. A Prefeitura de Florianópolis afirmou hoje que vai abrir um processo administrativo para apurar se houve uma infração sanitária em um evento dentro de um beach club no bairro Jurerê Internacional. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram uma festa que teria ocorrido ontem, onde houve aglomeração e pessoas sem o uso da máscara de proteção. O Beach Club disse que o estabelecimento respeitou as regras. Santa Catarina enfrenta um dos momentos mais críticos da pandemia do novo coronavírus. Depois das denúncias, a Guarda Municipal foi até o local, mas quando chegou no estabelecimento, por volta das 8h30 da noite, não havia mais movimentação. Mesmo assim, as imagens enviadas serão analisadas. Pela regra vigente em Santa Catarina, o não uso de máscara é passível de multa no valor de R$500. Além disso, não é permitido aglomerações. O decreto estadual também não permite a venda de bebida alcoólica depois das 6 horas da tarde nos estabelecimentos. Bares e restaurantes podem funcionar até às 10 horas da noite. Esse é o 3º fim de semana de vigência do decreto estadual que tenta frear o contágio do coronavírus. Praias, parques e praças só podem ser usados para exercício físico individual. Comércio e outros serviços têm horários escalonados para evitar aglomerações. Procurada, a assessoria do Beach Club disse em nota que o estabelecimento respeitou as regras sanitárias e que pode funcionar com restaurante com música e 25% da capacidade. Bom, vamos com notícias internacionais, porque o governo do Reino Unido registrou hoje 10 mortes de pessoas que foram diagnosticadas recentemente há menos de 28 dias com Covid-19. Esse é o melhor número desde o começo de setembro do ano passado. Os dados oficiais também mostram que já foram vacinadas 31.300.000 pessoas. Dessas, 5 milhões já tomaram 2 doses. Isso equivale a 54 doses para cada 100 habitantes. É o país da Europa no qual a vacinação ocorre mais rapidamente. O ministro da Saúde,
do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou em um comunicado que o programa de vacinação do país é espetacular. Mais da metade de toda a população com mais de 80 anos já tomou 2 doses. A meta do Reino Unido é vacinar todos os que têm mais de 50 anos até metade do mês de abril e até o fim de julho todos os adultos. Os últimos dados apontam que foram notificados 3.423 casos hoje. No dia 29 de março foram impostas medidas mais restritas de controle para evitar a propagação do coronavírus. A expectativa é que na semana que vem o governo anuncie um plano para revogá-las. Aqui no Brasil, a série de medidas de restrição de circulação adotada pelos governos municipal e estadual de São Paulo desde o início de março conseguiram reduzir a média diária de alertas de congestionamento na cidade de São Paulo em 76%. Mas o patamar atual ainda é 4 vezes mais alto do que no início da quarentena entre março e abril do ano passado. Os dados são de um levantamento feito com base nos alertas de congestionamento registrados pelo Waze, que é um aplicativo nas ruas da capital. A média de alertas de congestionamento indicam que ontem, por exemplo, no início do feriado de Páscoa, foram registrados 3.212 alertas. No dia 2 de abril do ano passado, na primeira fase da quarentena contra o coronavírus, o número de alertas era menor, 747. No gráfico, a linha azul representa os alertas de trânsito no ano passado e a linha vermelha desse ano. Os índices no dia 13 de março do ano passado, quando começou o isolamento voluntário, sofreram queda brusca até o dia 24 de março, quando começou oficialmente a quarentena. A linha vermelha que mostra os índices de trânsito de 2021 indica que desde o início da fase vermelha, o número de carros na rua vem diminuindo. No dia 15 de março desse ano, quando iniciou a fase emergencial, era o dobro do índice atual. A série de medidas de restrição de circulação adotada pelos governos municipal e estadual de São Paulo desde o início de março conseguiram reduzir a média diária de congestionamento na capital. Mas o patamar ainda é mais alto do que no início da pandemia. O enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou que o país está esperançoso de que pode trabalhar com a China para combater as mudanças climáticas, apesar de velhas discordâncias que afetaram as relações bilaterais entre as duas nações. As relações entre China e Estados Unidos ficaram tensas nos últimos anos por divergências sobre os acordos comerciais, o tratamento da China aos uigures e também sobre as ações chinesas sobre Taiwan e Hong Kong. A China prometeu se tornar neutra em carbono até 2060 e o governo do presidente norte-americano Joe Biden deve anunciar um novo objetivo para reduzir as emissões em uma cúpula global no clima no dia 22 de abril. Amanhã, John Kerry vai participar de reuniões em Abu Dhabi sobre o clima do planeta e os projetos para o Oriente Médio e o Norte da África. Os Emirados Árabes disseram em nota que o diálogo seria focado em preparações nacionais e regionais antes da cúpula do clima da Organização das Nações Unidas em Glasgow, na Escócia, prevista para novembro de 2021. John Kerry disse ainda que os países discutiriam como reduzir a dependência do carvão e também como aumentar as ambições em relação às mudanças climáticas antes da Conferência da ONU. Depois de pouco mais de 2 semanas internado em função de complicações da Covid-19, o ex-jogador Branco recebeu alta do hospital na zona sul do Rio de Janeiro hoje durante a tarde e foi para casa. O tetracampeão do mundo e coordenador da seleção brasileira masculina de base vai passar a Páscoa com a família. O domingo será ainda mais especial para o ídolo da seleção e do Fluminense. Branco vai completar amanhã 57 anos. Na saída ainda de cadeira de rodas, o ex-jogador foi recebido com flores e uma salva de palmas pela equipe do hospital e por familiares. Internado desde o dia 16 de março, Branco chegou a ser sedado e respirando com a ajuda de aparelhos de ventilação mecânica. O caso do ex-jogador era delicado em razão do sobrepeso e de comorbidades. No entanto, Branco teve uma boa recuperação, foi entubado e deixou a UTI na última quarta-feira. Na medida do possível, seguindo as regras de visitação a pacientes com Covid-19, o tetracampeão do mundo em 94 recebeu visitas de familiares nos últimos dias. Branco foi um dos 10 membros da delegação da CBF que viajou a Recife para a etapa de preparação da seleção Sub-18. O time treinou no CT do Retrô e fez um amistoso, venceu por 7-1 o time da casa. E agora eu quero fazer um convite aqui para vocês, gente. Amanhã, no meu segundo canal, Histórias da Nossa Terra, eu vou estar falando amanhã sobre Guarapuava, uma cidade imperdível, gente. Não, minto, perdão. A gente vai falar sobre Apucarana. Amanhã eu vou falar, gente, sobre Apucarana, uma cidade imperdível, gente, Apucarana, que
fica lá na região entre Maringá e Londrina, gente, só pra vocês terem ideia, a Apucarana é considerada a cidade do boné. Então tá aí feito o convite, então amanhã, no meu segundo canal, Histórias da Nossa Terra, amanhã nós vamos falar sobre a Apucarana. Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então deixe seu like, se inscrevam no meu canal, me acompanhe também no Instagram e Facebook, e o Tarek Notícias de hoje fica por aqui, não esqueça de deixar aquele like, e a gente volta a se encontrar amanhã no nosso canal lá, no segundo canal Histórias da Nossa Terra. Tenham todos uma boa noite, um ótimo sábado, bom fim de semana, e a gente volta a se encontrar amanhã no canal Histórias da Nossa Terra. Valeu, tchau!